Colapso social, governos autoritários, vigilância extrema, superpopulação, ascensão da desigualdade social e violência. Muitas são as obras da ficção que imaginam futuros terríveis, cenários que conhecemos como distopias. Mas por que esses cenários dignos de pesadelo mexem tanto com a nossa imaginação? Porque as distopias são um dos gêneros favoritos quando se fala em ficção científica. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora. E hoje vamos falar sobre o fascínio pelas distopias. Cenários que deveriam nos causar ansiedade, mas que no fim são tratados como algo legal na ficção. Roda a vinheta porque hoje é dia de perder a fé na humanidade. Ou não? Atualmente nós estamos vivendo um momento bem complicado aqui no Brasil, com muitos casos de dengue se espalhando por aí. Então, além de termos cuidado para evitar a proliferação da dengue nos nossos ambientes e cobrar das autoridades que façam a vigilância e tomem também atitudes para evitar a disseminação do mosquito, nós temos que ser precavidos, sempre usando os repelentes que contêm as substâncias indicadas pela Anvisa. E foi pensando nesse momento que a Insider lançou uma variação da Tech T-shirt, com um acabamento especial que repele insetos. Pois é, parece coisa de ficção, mas é real. A Tech T-shirt com acabamento repelente evita 90% do contato com mosquitos como a Aedes aegypti, uma propriedade que não faz mal para a pele humana e dura até 50 lavagens domésticas. E além da ação repelente, ela traz também todos os benefícios já conhecidos das Tech T-shirt, como sua ação anti-odor, regulação térmica e muito conforto. Se você busca uma vestimenta de estilo versátil e altamente tecnológica, eu recomendo muito que você conheça a Insider. Acessando o link na descrição e usando o cupom PANDORA12 você ainda ganha um desconto de 12% na sua compra. É a chance perfeita para você que quer adquirir as vestimentas do futuro. Mais do que uma tentativa de apenas imaginar o futuro, as distopias na ficção são nada mais do que extrapolações do mundo contemporâneo. Baseados em um ou mais aspectos alarmantes da sua realidade, autores buscam explorar nas suas distopias as causas de problemas sociais e políticos, assim como trazem para eles novas perspectivas. Perspectivas essas que usam justamente o exagero como um artifício para transformar as suas obras de ficção em alerta. Desde as suas raízes, a ficção científica apresenta um aspecto crítico. Uma história considerada um protótipo das distopias é A Máquina do Tempo de H.G. Wells, de 1895. Primeiro romance científico do autor, nele vemos, em meio a uma viagem ao futuro, uma crítica à natureza nociva de uma sociedade estratificada. Através da relação de caça e caçador desenvolvida entre os Eloi e Morlock, o autor dá uma alfinetada na disparidade social da Inglaterra vitoriana. Mas uma das mais influentes obras distópicas teve origem na União Soviética. O livro de 1920, Mai, de Yevgeny Zamyatin. Em Mai, somos apresentados a um mundo de total harmonia e conformidade dentro de um estado totalitário. Nele, a privacidade é inexistente, as emoções são desencorajadas e as pessoas vivem uniformizadas. Um futuro extremamente lógico, onde as pessoas até mesmo caminham com precisão matemática. Nele, até os nomes foram abolidos e os cidadãos são chamados pelos seus números de identificação. O protagonista, um engenheiro chamado D-503, é encarregado da construção da Integral, uma nave espacial criada para levar a mensagem da sua nação, a One State, até as estrelas. Mas durante o livro, o engenheiro conhece uma pessoa considerada um radical que abre os seus olhos para a realidade por trás daquela sociedade supostamente perfeita. Um participante da Revolução Bolchevique, durante a Guerra Civil Russa, ocorrida entre 1917 e 23, Zamyatin passou a usar a sua literatura para criticar e satirizar a conformidade e o crescente totalitarismo que ele via surgindo no partido. Não à toa que o livro só foi publicado no seu país de origem em 1988, quando começaram as políticas de abertura do regime soviético. E se você tá achando essa história muito parecida com uma outra distopia bem famosa, é porque, sim, Mai
sci-fi foi uma das influências de George Orwell ao escrever 1984. Publicado em 1949, nele somos apresentados a Oceânia, um superestado comandado pelo Grande Irmão, um líder autoritário que se mantém através de um forte culto à personalidade mantido pela polícia das ideias. Entre as grandes ferramentas desse governo estão a promoção do ódio, negacionismo histórico, constante propaganda e uma violenta supressão da individualidade e do pensamento independente. Até mesmo a língua é modificada para um modelo mais simples, a novolíngua, um vocabulário extremamente reduzido que tem como objetivo dificultar que as pessoas se expressem. Em um mundo pós-Segunda Guerra, Orwell teve como base para criar o terrível futuro de 1984, a era do stalinismo da União Soviética e as práticas de censura e propaganda da Alemanha nazista. Mas no fim, a sua distopia funciona como um espelho geral de regimes totalitários e da regimentação repressiva de pessoas e comportamentos dentro de uma sociedade. Além dessas, uma outra distopia muito influente é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, romance que surgiu como uma sátira às utopias de H.G. Wells, como A Modern Utopia e Men Like Gods. Em seu livro, publicado em 1932, ele imagina um futuro de 2540 baseado em mudanças sociais e econômicas do início dos anos 30. Uma contra-utopia passada em um futuro de bonança para a indústria, mas onde as pessoas são fortemente coagidas e separadas por castas predeterminadas ainda na infância. Um futuro de humanos sendo reproduzidos de forma artificial e uma liberdade de expressão rigorosamente controlada pela autoridade central. Logo após o fim da Segunda Guerra, em 1947, os Estados Unidos viram o início de uma segunda onda do medo vermelho. Essa é uma campanha promovida pelo senador Joseph McCarthy para incentivar a perseguição e a repressão de indivíduos ligados à esquerda, espalhando boatos de espiões comunistas e uma influência secreta dos soviéticos nas grandes instituições do país. E foi a preocupação com o futuro dos Estados Unidos na era do macartismo que levou Ray Bradbury a imaginar o futuro de Fahrenheit 451. Esse publicado inicialmente na revista Galaxy Science Fiction, em 1951, e depois expandido para um romance em 53. Passado em um futuro onde os livros eram todos queimados por homens intitulados bombeiros, o autor faz um alerta sobre a onda de anti-intelectualismo e ao controle de pensamentos e liberdade de expressão. A ficção é repleta de distopias, e essas obras que eu citei aqui são apenas alguns dos inúmeros exemplos do quanto a ficção científica sempre traz entrelaçado no seu lado mais escapista uma representação das ansiedades culturais e questões sociais do seu tempo. A essência da distopia é apontar as falhas da sociedade para que as pessoas possam questionar e passar a refletir sobre como não repetir os mesmos erros. Obras sobre aqueles no poder tendo seu papel invertido, como o Planeta dos Macacos, por exemplo, podem ser uma excelente forma de comentar os absurdos e injustiças de uma sociedade. Mas será que nós estamos aprendendo com as distopias ou apenas nos divertindo com elas? Mesmo hoje, esse é um dos subgêneros mais populares da ficção. À medida em que a nossa sociedade foi seguindo em frente, novos medos e ansiedades foram surgindo. E com isso, as distopias também foram ganhando novos cenários, como futuros dominados por máquinas, sociedades estratificadas por engenharia genética, vírus que se espalham de forma descontrolada e, bom, ondas de anti-intelectualismo. Na cultura pop hoje, nós encontramos dois tipos de distopias. Um desses tipos são as distopias que inicialmente se mostram pessimistas, mas no fim carregam uma ideia otimista, geralmente colocando o amor ou a humanidade como a grande fagulha de esperança, quase como uma solução mágica em meio a um cenário sombrio. Um belo exemplo é Matrix, onde o amor entre Neo e Trinity é uma das principais chaves para a salvação da humanidade em meio a uma distopia
distopia criada pelas máquinas. Nela, parte da ideia é expressar que a humanidade sempre vai ser a humanidade, com as suas velhas falhas e virtudes, mesmo em meio aos piores cenários. Mas a cultura pop é repleta também de distopias completamente pessimistas, aquelas que colocam o colapso como algo inevitável e no fim as nossas ações só nos levam cada vez mais para o fundo do poço. Convenhamos, nós vivemos numa era de descontentamento, de falta de esperança sobre o futuro. Além do rumo da sociedade não ter sido dos melhores, graças à era digital nós somos o tempo todo bombardeados por notícias ruins, coisas revoltantes. A nossa realidade é tão próxima de uma distopia que às vezes o fim do mundo nem parece uma coisa tão ruim assim. É tipo aquele anime Zombie, que um apocalipse zumbi começa no mundo e o protagonista fica feliz porque a sociedade colapsou e agora ele finalmente vai ter tempo pra ele. Não vai precisar mais aguentar as chatices da rotina, os abusos no trabalho. E olhando pro cinema, o apocalipse realmente não parece tão ruim. Pelo contrário, ele é a grande oportunidade de se revoltar contra as injustiças. Ou será que é a de sermos ainda mais injustiçados? Não seria a luta pela sobrevivência uma ótima forma de trazer mais propósito, mais emoção para a vida? A gente não para pensar que, enquanto a gente acha que estaremos aqui, na verdade nós estaremos aqui. Sim, nas telas tudo pode ser representado de forma muito bonita, heróica, poética, mas é importante parar para pensar que algumas coisas que nós vemos como distopias na ficção já pode ser a realidade de algumas pessoas, e estar inserido nessa realidade não é nada bonito. As distopias também são uma excelente forma de explorar as falhas de um sistema supostamente perfeito. Em Minority Report, de Steven Spielberg, filme que adapta um conto de Philip K. Dick, vemos uma sociedade que conseguiu reduzir drasticamente a sua taxa de assassinatos graças a um inovador sistema que detecta crimes antes que eles aconteçam. Uma das primeiras questões que ela levanta é: uma pessoa que não cometeu um crime ainda pode ser considerado um criminoso? É justo você prender essa pessoa? E a resposta mais simples é sim, mas nós somos colocados diante de uma nova perspectiva quando John Anderton, um policial que se julgava uma pessoa incapaz de cometer um crime, é previsto como um assassino. Minority Report é um belo exemplo da distopia disfarçada de utopia, que vai além e questiona do que nós estamos dispostos a abrir mão em troca de uma vida completamente segura. Enquanto assassinatos são previstos antes mesmo de acontecer, nas ruas vemos uma sociedade largada, com pessoas vivendo em péssimas condições e tendo até mesmo a sua privacidade invadida a qualquer hora pelas autoridades. Tudo por uma taxa de crimes praticamente zerada. Mas então essa distopia nos lembra do perigo que é colocar tamanho controle das autoridades sobre as nossas vidas. Afinal, o que você vai fazer quando for acusado de um crime que não cometeu? Mas uma coisa triste quando se fala em distopias é pensar que, para boa parte do público, talvez elas não sejam mais do que um mero espetáculo. Em um mundo onde nós vivemos rodeados de frustrações, talvez algumas pessoas até se sintam melhores, mais confortadas vendo aqueles personagens passando por tragédias. Afinal, tá ruim pra mim, mas tá pior pra eles. Ou então que vejam essa sociedade colapsada como uma mera fantasia, uma oportunidade de viver em um mundo sem lei. Aliás, olhando as manchetes recentes, fica bem claro que nós realmente não estamos aprendendo nada com as distopias. Afinal, quem diria que em 2024, O Conto da Aia, um livro de 1985, ainda teria tamanha relevância? A distopia, de Margaret Atwood, surgiu como um comentário sobre as implicações de uma doutrina religiosa fundamental aliada ao governo levada ao extremo. Nela vemos um Estado teonômico, patriarcal e totalitário que limita os direitos das mulheres, as tornando propriedades e proibindo que elas consumam literatura. Uma obra que explora a perda da agência e individualidade das mulheres em uma sociedade patriarcal, a supressão dos seus direitos reprodutivos
reprodutivos e as formas pelas quais as mulheres podem resistir e conquistar a sua individualidade e independência. Um assunto que era para ser coisa do passado, mas que tá aí, relevante tanto tempo depois. E talvez esteja mesmo no outro a nossa distopia. O meio ambiente, que era para ser um assunto de interesse de todos, afinal, sem o nosso planeta nós não existimos, virou pauta de briga política. Em Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón, somos apresentados a um mundo sombrio, onde a humanidade perece aos poucos em meio a uma crise de infertilidade. E enquanto, por um lado, a ausência de nascimentos se torna um problema crítico, do outro, mães perdem seus filhos para a guerra nas ruas. Mas o protagonista Theo, um homem inicialmente conformado com esse mundo, tem a sua visão mudar completamente quando ele vê uma esperança surgir na gravidez de uma refugiada. A partir daí, a sua vida naquele mundo caótico ganha um propósito. Então, será que é por isso que nós gostamos tanto das distopias na ficção? Porque elas conseguem ver, mesmo que de forma escapista, alguma esperança, alguma possibilidade de, mesmo sozinhos, encontrarmos a nossa paz em meio ao fim do mundo? Bom, essa foi uma breve reflexão sobre as distopias. É um pensamento que eu tive recentemente baseado em uma live que nós fizemos lá no canal Quadrinhos na Sarjeta e que foi muito bacana. Eu recomendo que vocês assistam, porque foi discutido não só esse assunto, mas vários outros. Eu vou deixar o link aí na descrição. E para muito mais ficção científica e seus mundos, continuem aqui no Central Pandora. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Ian, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências Diego Dias, Pedro Borges e Lucas Ferreira, pessoas essenciais de nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.